aí, como é que vocês estão? Mais uma vez estamos nós aqui, sob os olhos de Deus. Esse é o canal que diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Você que tá com a gente todos os sábados, seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Deus é aquele que coordena os nossos planos. Você que tem muitos planos aí, você que está interessado naquelas bênçãos maravilhosas de Deus, você que segue o Senhor ou que está procurando por Ele aí na sua casa, a hora é agora. Vamos agora passar um tempo com Ele junto da gente. Ali temos o nosso querido produtor, chefe, diretor Edson Carneiro. E hoje devidamente microfonado. A voz aveludada. Aí, ó. Valeu, Edson. Sejam bem-vindos. A partir de agora você vai ter um tempo nobre comigo e o Senhor. Pega a sua Bíblia, porque hoje vai ter algumas coisas se você quiser acompanhar aí. A minha pergunta para você é: se eu te perguntasse, ou se você perguntasse para as pessoas ao seu redor, ou se eu perguntar aqui pro Edson, o que pode impedir as bênçãos de Deus para você? Ou, melhor ainda, o que pode parar os favores de Deus para você? Será o que as pessoas respondem quando você pergunta, principalmente um cristão, cara? Quando você pergunta, o que pode parar os favores de Deus na sua vida? Será que é a primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa? Eu acho que a primeira coisa a pessoa fala o inimigo. O inimigo? Eu acho que sim. Tá. O que pode parar o inimigo? Mas então o inimigo é mais que Deus, então? Tá errado esse pensamento, né? Uai, você acha que poderia ser o inimigo? O que mais você acha que poderia vir à sua cabeça? Por exemplo, Edson, se eu falasse assim pra você, mano, o que você tá fazendo, cara? O que tá impedindo os pecados de... os favores de Deus na sua vida, será, hein? Você não vem nada à sua cabeça? Você pergunta pra pessoa que tá do seu lado, ou pergunta pra alguém quando você puder. O que pode impedir Deus? Eu tô pensando que as pessoas podem pensar. O que as pessoas poderiam pensar? Acho que um poderia pensar pecado. Pecado. Certamente, acho que a grande maioria responderia pecado. Porque é um ponto forte, né? E tudo é sobre o pecado, né, cara? Fala um negócio, a pessoa fala, tá andando pecando, hein? Você é isso, você é aquilo. Porque, cara, o pecado é um negócio que é dureza, meu irmão. Quando você cai, ou quando você erra o alvo, você fica com a consciência pesada. E aí parece que você, naquele momento, parece que Deus, ele se afasta. É como se você estivesse distanciando dele. E realmente, muitas coisas, a gente está criando distância de Deus. Mas pensa comigo, Edson, até por lógica, cara. Se Cristo veio por conta do pecado, o que atraiu Deus à Terra, o que fez com que Deus visse a Terra foi o pecado, pô. Vamos por eliminação, né? Cara, então, se eu pensar que o que pode fazer com que pare os favores de Deus é o pecado, então, uma coisa errada com a vinda de Cristo é... Porque o maior favor de Deus por nós foi o Filho dele, por conta do pecado. Então, ele não deveria ter vindo se o pecado parasse o favor da gente, o favor de Deus pra gente. Porque o favor de Deus é uma coisa que todo mundo procura. As bênçãos, os favores, aquilo que só ele pode fazer. Só que o pecado é uma coisa que ronda a gente desde que a gente é pequeno, ou desde que a gente conhece a palavra de Deus. Parece que as crenças, as religiões, elas fizeram a gente ter absoluto medo do pecado. E o pecado, ele não é bom mesmo. É claro que não. Mas todo mundo sabe disso. Ninguém precisa ficar te falando
que o pecado é ruim, que você vai fazer um mal. É claro, isso aí a gente sabe. Só que o lance é, quando a gente peca, e pobre daquele que pensa que se surpreende, na verdade, quando cai. Porque eu acho que o único que não se surpreende quando você cai é o próprio Deus, né, man? Uhum. E você não deveria se surpreender. Porque, na verdade, a gente já sabe que de nós, o que pode ter de bom vindo da nossa carne e das nossas próprias ambições e de nós mesmos? Porque aí, no caso de você querer, quando você sente peso na consciência e acha que Deus, ele parou de te favorecer porque você cometeu tal atitude, você está colocando os favores de Deus dependente daquilo que você faz ou deixou de fazer. Se Deus dependesse de nós para fazer alguma coisa, não seria Deus. Ele não seria Deus. Ou ele seria um Deus diferente desse que ele é. Porque tem muitos aí que se dizem deuses que buscam trocas. Por exemplo, você tem que fazer tal coisa para receber a outra coisa. E tem um monte de outras doutrinas que ensinam isso aí. Mas esse Deus que a gente conhece aqui, ele é o Deus que não é da troca. Pensa se você... O pior mal que houve desde Adão para cá foi o pecado mesmo. E foi isso que deu a gente a queda. E é por isso que a gente tem o impulso de pensar que o que impede a gente de receber os favores de Deus são os caminhos errados, são as coisas que a gente erra, são as coisas que a gente faz que não devia. Só que, meu irmão, minha irmã, se a gente for pensar, a gente quase nunca pode acertar, porque a gente tem uma natureza do erro já. Quer dizer, a gente só acerta porque teve um que fez por nós o que a gente jamais poderia. Como Cristo, no seu Espírito, nos deu agora um selo, que é também o Espírito dele, por esse motivo a gente consegue acertar. Por esse motivo a gente consegue seguir numa rota. Mas se dependêssemos de nós, sem ele, não há acerto. Olha para você ver, quando ele esteve aqui e ensinava e tudo, aqueles que eram religiosos, que detinham a palavra, deveriam ser aqueles que seriam os primeiros a ter os favores de Deus e que se consideravam santos e livres de todo pecado, né? Ou pelo menos mais justos diante de Deus. E Cristo naquela época olhou para eles e falou assim, em Mateus 21, no versículo 31, ele falou assim para esses homens, aqueles religiosos lá: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Quer dizer, as prostitutas e os publicanos, que eram pecadores, eram tidos como para eles como pecadores, aqueles que erram. Cristo mesmo dizendo: vocês que se consideram justos estão ficando para trás, e as prostitutas e os publicanos, os pecadores, que eram chamados assim, estão entrando no reino antes. Isso aí é uma coisa pra gente refletir, ué. Tem coisas que podem impedir o favor de Deus, e nessa frase está embutida o que está impedindo o favor de Deus para aqueles caras ali, aqueles caras que eram os religiosos, consideravam-se justos, santos. Quer dizer, tem uma confusão instalada ali na cabeça daqueles homens. Quando eles falam ele fala que as prostitutas e os publicanos estão entrando antes, logo em seguida
ele relata que eles aceitaram a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo naquela época era que a que a gente conhece hoje era a boa nova, que ele mesmo reconciliaria a gente com Deus e não o que a gente faz. E que a nossa parte era crer nele e não crer nisso que ele estava dizendo. E não fazer alguma coisa, e não se tornar algo, mas sim crer no que ele faria, porque a partir do momento que a gente crê naquilo que ele está falando, naquilo que ele fez, naquele ato dele, você recebe algo em troca. Por crer, você recebe algo em troca. Então, veja bem, receber algo em troca depende de crer e não de fazer. Ali naquele caso, eles ainda não sabiam direito sobre como seria o Messias, e aparece esse homem lá, e aí, em um momento de confusão, alguns ouviram bem a palavra de Cristo e outros ficaram perdidos. Mas o que mais me impressiona, que faz eu refletir, é aqueles que mais diziam conhecer a palavra de Deus, não receberam. Não tem algo estranho aí para nós, para refletir? Quer dizer, você conhecer, ser um estudioso, saber muito da palavra, orar durante horas, falar muito bem sobre Deus, isso não quer dizer que você recebeu. Não quer dizer que você está apto a entrar no reino. Porque depende de fé e não do que você faz. E isso está em voga todas as coisas que envolvem você e Deus. Pode ser fazer boas obras, ser um cara bom, ajudar pobres e etc. Todas essas coisas boas que são boas. Mas o que impede o favor de Deus para você? Aqueles homens religiosos, toda vez que a gente se coloca num lugar de que aquilo que eu faço deve ter retorno, como se fosse um mérito, você está querendo ser julgado conforme as suas coisas. E o plano de Deus nunca foi esse. Nunca foi que a gente fosse julgado por Ele por aquilo que a gente fizesse. O plano dele desde o início é que a gente fosse julgado segundo Ele mesmo. O que quer dizer isso? Que você só pode se tornar uma pessoa feliz, alegre, abençoada, próspera, se for pelas vias dele. Pois se for pela sua via, a gente até consegue fazer isso hoje aqui nesse mundo. Talvez a felicidade não, a paz também não. Mas às vezes ser bem sucedido no seu trabalho, ou ser bem sucedido às vezes com a tua família, às vezes você consegue ali ter boas relações com amigos, mas tem coisas que não, como por exemplo a sua saúde, ou os acasos do mundo, a sua proteção pelos perigos do mundo, né? Acidentes, assaltos e muitas coisas, e até alguns vírus que estão por aí, que você pode pegar ou pode não pegar. Quem pode te proteger de tais coisas, não é? E todas as vezes que a gente age de acordo com aquilo que a gente se acha bom, é como se a gente estivesse dizendo para Deus assim: o que você faz por mim, o que você fez por mim, talvez melhor dizendo, não foi suficiente. Eu vou fazer uma parte para ver se você consegue me enxergar e me dar um pouco mais daquilo que eu estou precisando. Mas, bem na verdade, essa maneira de atitude, às vezes é até viciada, às vezes é um sistema de crença que você tem dentro de você, que você não sabe, você vai fazendo aquilo, achando que Deus vai te presentear de acordo com isso que você tem feito. E o sistema de Deus não é esse. O sistema de Deus, ele criou um único e perfeito caminho. Não há outro.
Mas não sou eu que estou dizendo, é essa palavra aqui. O único caminho da gente receber qualquer coisa é através do que ele já fez. Não é do que eu vou fazer, mano. Eu não sei se isso é claro para vocês, mas isso é muito claro para mim. Não sei se é claro isso para você, Edson. É claro quando a gente discute sobre isso e você fala, né? E aí a gente começa a pensar. E aí, ou então você está ligado na Bíblia e em tudo que ela diz, né? Mas eu acho que é coisa que a gente tem que volta e meia lembrar de lembrar. Porque o que às vezes acontece no dia a dia da vida mundana é você esquecer um pouco disso e achar que o teu mérito é que vai te trazer as coisas, né? Lembrar, né, cara? Porque o que tá impedindo o favor de Deus para essa pessoa que esqueceu, o Edson falou que tá lembrando disso de novo, né? Que a gente precisa, eu também preciso lembrar todo dia disso aí, cara. Até você, entrar de vez naquilo e ir de maneira automática. Mas então você tem que ficar lembrando. E engraçado que os nossos problemas, as nossas questões da vida, faz a gente voltar pro caminho antigo. Aham. Elas é que fazem você de novo querer fazer para ter alguma coisa. E manter-se no caminho dele, que é de já tendo sido feito, agora você só desfruta. Você não tem mais que fazer nada. Esses homens lá que falavam com Jesus, e Jesus falou, olha, as prostitutas e os pecadores estão entrando no reino antes. Ele queria dizer para aqueles caras lá o seguinte: vocês estão fazendo querendo entrar. Eles estão dependendo de mim e por isso que eles estão entrando. Eles aceitaram que é só por mim que eles vão conseguir entrar. Vocês não. Vocês estão querendo fazer as suas próprias obras e por isso vocês estão achando que vão encontrar justiça diante de Deus. Mas então Deus vai julgar você diante das suas obras. Só que aí Paulo, maravilhosamente, escreve assim: na minha carne, isso eu tenho certeza, ele fala, que na minha carne não habita bem algum. Porque Paulo está sofrendo com algumas coisas e ele entende que tem umas misérias nele que, mesmo que ele pense aquilo que é bom, na hora de praticar algumas coisas, ele acaba fazendo coisa que não é boa. Se o próprio Paulo está falando isso, você imagina nós aqui. Paulo, que era um homem igual a gente, mas que tinha uma sabedoria também exímia, entendeu? A gente aqui está aprendendo ainda um monte de coisa. Mas se Paulo, ele dizia que embora ele soubesse e quisesse fazer a vontade de Deus, tinha vezes que ele não conseguia, ele ia lá e praticava o que não era bom. E aí ele fala que tem um mensageiro de Satanás atormentando ele, e ele fala assim: eu pedi 3 vezes ao Senhor que me tirasse isso aí. E aí ele fala assim, e Deus me respondeu essas palavras: a minha graça te basta. E ele continua, Deus fala assim depois: a minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você quer ter mérito, quer dizer que o poder de Deus, logo na sequência, o raciocínio aqui está vindo, logo na sequência Paulo assim, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Quer dizer, nos pontos que ele está com mais déficit, naquilo que ele está mais necessitado, é ali que ele quer que se gloriar. Porque Deus disse para ele: o meu poder vai se aperfeiçoar, é nesse lugar aí. O que aqueles fariseus e religiosos lá naquele momento, eles queriam ter orgulho nas coisas boas que eles faziam. Quer dizer, nas suas próprias atitudes que eles se viam sendo boas. Cara, existe uma coisa que se chama justiça própria. Você fazer justiça do teu modo. A justiça de Deus é um dom. Ele dá ela a você. Você não pode conquistá-la. Porque a justiça de Deus é o Filho dele. O Filho mesmo é a nossa justiça. Porque ele não é um cordeiro. A gente acabou de passar a Páscoa. Ele não é um cordeiro que foi dado por nós. Ele mesmo é a carne e o sangue dado em nosso favor como justiça.
Essa foi a justiça do plano de Deus. Quer dizer, o Deus mesmo Deus é tão bom e maravilhoso que ele falou assim: cara, eu mesmo vou morrer por vocês, porque eu quero recuperar vocês. Então eu mesmo vou lá e vou sofrer tudo, porque eu sou Deus, entendeu? Eu dou conta de fazer isso. Mas não é só porque ele é Deus, é porque ele também, naquela hora ali, está escrito que Jesus Cristo se esvaziou de todo o poder que ele tinha para poder ser um homem e sentir aquelas dores e todo o processo de humilhação que ele passou, para que aquilo fosse honesto e genuíno. E dentro de todo esse sofrimento, ele não poder pecar. Ele não poder pecar nem em alma, nem em pensamento, nem em espírito, nem nada. Nem nenhuma atitude. Ele tinha que ser perfeito. Porque o sacrifício, ele só poderia ir à cruz e ser aceito aquilo se ele fosse perfeito. Só que ele vive tudo que a gente está vivendo na miséria. Para o quê? Para que a gente pudesse desfrutar agora de um lugar sem a miséria, de riqueza, cara, de paz, de bonança, de lugares exaltados, porque tudo que ele passou é para dar a nós o contrário, não para você sofrer, não para você ficar desesperado, não para a gente ficar sem a paz, não para a gente ser humilhado, entendeu? Agora, lá no início, Deus está falando pra gente, em todos os momentos ele fala isso, que tudo que a gente conquista com o Senhor é pela fé, não são pelas obras. Tem um momento que Paulo, ele fala que ele está corrigindo Gálatas, aqueles caras que moravam ali, e ele pergunta para eles assim: o que está acontecendo com vocês? Afinal de contas, vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras que vocês praticam ou pela fé? Afinal de contas, você está sendo salvo pelas obras que você praticou ou pela fé? Afinal de contas, você está querendo as bênçãos de Deus pelas obras ou pela fé? É tipo isso. Afinal de contas, você quer ter paz pelas obras ou pela fé? Você conquista crendo. Porque está escrito que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo, limpo, reordenado, reconciliado, reenxertado, recolocado de novo num lugar especial, digno de toda a glória. Mas a gente teve um que fez isso para nós. O mérito não é de ninguém. E é por isso que Paulo fala: em mim não há nada de bom. E quando ele está no seu pior momento, Deus fala para ele: a minha graça te basta. Porque a graça é o favor. É o favor dado pelo Filho, que foi feito justiça. Se foi dado, é a justiça dada a nós. Quando eu recebo essa justiça de Deus, tudo à minha volta, todas as coisas que me rodeiam, a sua família, a sua saúde, o teu destino, os seus planos, as suas escolhas, as suas decisões, né? Seus amigos, a tua família, a sua saúde, estou repetindo, o teu trabalho, toda a sua vida, tudo que você pensa agora e daqui para frente, precisa estar pautada de uma justiça já dada para você, que foi dom de Deus para você, para mim, para o Edson. O que impede o favor de Deus para a gente? Você querer as bênçãos por sua própria justiça e não pela justiça dada. Não há outro caminho. Se você estudar esse livro do início ao fim, ele é um caminho Deus ensinando pra gente de uma maneira didática, que só Ele faz, que a gente não pode nada sem Ele, porque nós viemos dele, Ele nos criou, e o que seria a criatura sem o seu Criador? Você que está aí desse lado, às vezes pode estar passando por um período difícil, né? Um período
que a estação não chegou. A nós, eu posso te dar um conselho, que a nós cabe duas coisas. Primeiro, crer. Crer que toda justiça foi feita. Você não tem nada para fazer. Você só tem a receber orientações, direções, planos, lugares, bênçãos, também correções, também disciplina do Senhor, também Ele dizer para você que não é a hora, também saber esperar o tempo. E nada melhor do que você esperar a estação certa no tempo de Deus, porque Deus é justo e Ele vai te dar as coisas no momento que você der conta de receber. De nada adianta Ele te dar alguma coisa que se perca no caminho. Ele é seu Pai, Ele é o teu Deus, Ele sabe exatamente o que o teu coração deseja e Ele sabe exatamente o que o teu coração precisa para receber o seu desejo. Se coloque perante Ele, deixe que Ele trate seu coração de acordo com o que Ele acha que deve ser, creia e espere no tempo dEle. A justiça já foi feita, você só tem que receber todas as coisas, principalmente orientação do Espírito, direção, mas tudo isso só pode vir através da sua fé, a fé no Filho. Pois as obras de Deus é essa. Houve um momento, para concluir, houve um momento em que tinha homens, Cristo tinha acabado de fazer o milagre dos pães. Aí aqueles cestos e não sei o que, aqueles peixes e taraná. Aí passou um tempinho, aquela galera toda veio atrás dele. E ele falou assim: vocês não estão vindo atrás de mim por conta dos sinais. Dos sinais é quem eu sou o Messias. É por isso que vocês estão vendo através desses sinais que eu fiz. Não, vocês estão vindo atrás de mim por conta dos desejos pessoais. Porque eles comeram e gostaram e se fartaram, né? E aí quer comer mais, quer ficar do meu lado para o que eu posso dar para eles. Vocês estão vindo pelos motivos errados. Eu sou aquele que deveria vir. E esses homens que estavam ali, que vieram necessitados, vindo por esse motivo, perguntam para Cristo: mas então, o que deveremos fazer para fazer as obras de Deus, então? E Cristo fala essa simples mensagem: as obras de Deus é essa, que creia naquele que Ele enviou. Vou deixar essa para você, que as obras de Deus para nós são essas. Você quer fazer as obras de Deus? Creia no seu Filho, receba a sua justiça, que é um dom, e desfrute de todo o caminho já posto por Ele. Medite sobre isso. Espero que você tenha absorvido boa palavra. Tem muita coisa aí. Eu espero que você receba de Deus. Obrigado. Até o sábado que vem, se Deus quiser, às 7 horas, nesse canal que diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Tchau pra vocês. Valeu, Edson. Abraço. Tchau.